Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Cracks. Hoje é mais um domingo e como não poderia faltar mais um episódio de Pod Cracks, hoje com um convidado, muita qualidade. Este convidado venceu o Mundial de 1991 com a seleção de Sub-20, acompanhou toda a geração de ouro que também se destacou nessa mesma altura, que já tinha ganho o Mundial em 1989. Ele, ex-jogador com vasta experiência na Primeira Liga, também em Espanha, assumiu-se como treinador, contando com passagens não só pela formação do Porto, como depois também em Marítimo, Vizela, Torriense. Foram várias as equipas, mas agora, depois de um pequeno hiato, ele está na primeira experiência internacional ao serviço do Ararat na Arménia. Falo de Manuel Jorge da Silva Cruz, ele mais conhecido como Manuel Tulipa. Está a ser a tua primeira experiência internacional fora de Portugal. Como é que está a correr? Lá está. Estás no primeiro lugar da tabela classificativa da Arménia. Mas como é que está a ser toda esta experiência? Era o que estava já à espera? Muito fora da expectativa? Não, está a correr bem porque, desportivamente, está a correr bem porque vamos em primeiro lugar. Temos ganho bastantes jogos. Acima de tudo também, eu não sou só uma pessoa que liga às vitórias, sou uma pessoa também exigente com a qualidade do nosso jogo e até nisso as coisas também estão a funcionar. A equipa apresenta uma boa qualidade de jogo, a parte ofensiva do jogo é boa, dificulta os adversários e depois, como primeira experiência e como um país que é pouco conhecido, também me surpreendeu a hospitalidade das pessoas, a forma como nos querem ajudar, a forma como o clube também apresenta uma organização bastante forte e cuidadosa, porque a verdade é que quando nós lá chegamos as pessoas tiveram sempre interesse em nos conhecer, em cuidarem de nós, em nos darem boas condições, a serem um suporte também nos primeiros meses para nós apresentarmos o nosso trabalho e para nós termos consistência no nosso trabalho. E quando isso acontece, é efetivamente um sinal de que as coisas podem evoluir para o sucesso, porque é uma comunhão de interesses muito grande entre as pessoas que representam o clube e a nossa chegada, porque nós fomos para um clube, o Ararat Arménia o ano passado foi segundo classificado. Este ano tem a ambição de continuar a lutar pelo título e portanto, esse comportamento das pessoas para mim foi o melhor, para mim e para as pessoas que trabalham comigo e que nos está a encaminhar naquilo que é os nossos objetivos, de continuarmos na liderança e continuarmos por muito tempo, e muito tempo são 12 jogos praticamente, é o que falta jogar. Ou seja, há aqui também muita proximidade entre direção, compreendo, funcionários, staff em geral do clube, não só com vocês, também entendo com os jogadores. Sim. Como é que é também a relação com os próprios adeptos? Sim, o clube não é um clube que leva muitos adeptos, leva sempre, tem sempre uma claque à volta de 50, 60 pessoas. São enérgicos a puxar pelo seu clube e pelos nossos jogadores, mas eu acho que muitas das vezes até são as equipas que devem puxar pelos adeptos, porque se nós em cada jogo apresentarmos a atitude adequada ao jogo, disponibilidade total para depois no jogo e nas dificuldades nos superarmos, os adeptos gostam disso e depois a única forma que têm de nos ajudar é estarem lá, serem nosso suporte. Depois a estrutura do clube é uma estrutura que vem de há muito tempo também. O clube é novo, é um clube recente, tem 8 anos. O Ararat Arménia em 8 anos ganhou 2 títulos. E agora caminha para o terceiro. Esperemos que sim. Ganhou dois campeonatos
da Liga Arménia, ganhou duas taças e ganhou uma supertaça. O ano passado ganhou uma supertaça. E portanto eu acho que o suporte e a estrutura do clube é tão boa, é tão exigente e é tão empreendedora que nos tem ajudado também a estar neste caminho e a querermos voltar melhor, porque esta pausa, e ninguém é campeão em dezembro, não é? Esta pausa também nos faz refletir por onde podemos melhorar, por onde podemos analisar o nosso trabalho e evoluir. A exigência depois também neste tempo de ausência a termos cuidado com o nosso corpo também, nomeadamente os jogadores, e nos prepararmos porque todas as equipas nos vão querer derrubar, todas as equipas nos vão querer ganhar e nós temos ainda que estar muito mais fortes. E quando eu digo estarmos muito mais fortes, uma equipa não representa só os jogadores e staff técnico, representa a totalidade do clube, a direção, o staff do clube também, e é por aí que o caminho tem corrido bem e se continuarmos assim, possivelmente depois também, se fizermos um retoque ao outro no mercado de inverno, eu acho que podemos permanecer aí até o final. É uma pausa para ter muito cuidado, também para essa preparação dos jogadores, mas também acaba por ser boa, como disseste, quase que saímos do palco e sentamos-nos na cadeira para ver Sim. quais são aliás, as arestas a limar. Queria-te perguntar quais são as semelhanças que encontraste na Arménia relativamente à tua experiência em Portugal e também quais foram as maiores diferenças. Sim. Eu diria que no jogo em si não há muitas semelhanças. O jogo é um jogo muito mais agressivo, muito mais físico, não tão técnico e tão elaborado como se faz nesta parte da Europa. Ou seja, os jogos muitas das vezes até partem na primeira parte do jogo e se gera espaço quase propositadamente para jogo de transições. Nós não somos essa equipa, nós somos uma equipa mais equilibrada, mais estável, que pretende sempre ter um controle rigoroso sobre o jogo e sobre esses momentos de transição. Depois, o que eu acho que é relativamente semelhante àquilo que eu estava habituado aqui, a vontade de treinar. Eles são muito profissionais e gostam de treinar. A qualidade também técnica do jogador arménio. Nós temos normalmente entre 5, 6 jogadores na seleção nacional, ou seja, que é muito bom. E praticamente esses 5, 6 jogadores também habitualmente fazem parte do nosso 11. E as semelhanças são um pouco isso, ou seja, são não só a adaptação deles à nossa exigência e à nossa intensidade, e quando falamos de intensidade nem sempre falamos de uma coisa física, falamos também de uma coisa processual, muitas das vezes sair de uma ação e entrarem noutra rapidamente, ou seja, um ajuste que tem a ver com a parte tática, com a parte do pensamento, da ação e da execução. E eles entenderam muito bem as nossas prioridades, a nossa mensagem. E estão a assimilar tudo. Estão a assimilar muito bem. E depois também essa facilidade de integração de os jogadores que levamos também daqui. Nós não somos uma equipa muito velha, somos uma equipa até algo jovem na parte da frente do campeonato. Somos a equipa com mais golos no campeonato. Somos uma equipa que apela a ser uma equipa ofensiva no jogo e, portanto, mais ou menos essas semelhanças que têm a ver com a parte técnica e com a parte da adaptabilidade à ideia e da aceitação de um propósito mais intenso no jogo, tem muito a ver connosco. A diferença é mais no jogar e na questão física do jogo. Ou seja, não se tem também, imagino, aquelas faltas pequenas que vamos vendo cada vez mais em Portugal, um pequeno toque e é logo uma falta.
já não é um futebol. Sim. Aliás, é um futebol a sair dessa raiz. Há também isso, também acontece. Por exemplo, normalmente as equipas grandes, as 5 equipas que normalmente lutam pelo título, também têm as dificuldades que aqui também surgem em Portugal, que quando estás a ganhar é uma coisa, e quando não estás a ganhar e o resultado é positivo para o teu adversário, há também esse prolongar de estar muito tempo no chão, de executar as coisas com maior lentidão. Com maior lentidão, isso também existe. As posições de bola assim, exatamente, pelo guarda-redes também existe. Nós, por exemplo, num jogo, o único jogo que perdemos, contabilizamos que o guarda-redes na segunda parte perdeu 12 minutos de jogo. E depois qual foi o tempo adicional mínimo? Foram 5 minutos. Pois, às vezes e nesse espaço de tempo nós fizemos 5 substituições, o adversário fez 5 substituições também e foram 5 minutos. Mas a verdade é que o árbitro, nesse jogo, o árbitro fez, na minha opinião, uma excelente arbitragem. Mas depois não teve ajuda também na questão de dar mais tempo de prolongamento. Aproveitando também, não só falando do teu percurso atual, vou voltar um bocadinho mais ao passado. Sim. E aproveito esta questão física, porque precisamente vem daí a tua alcunha, Tulipa. Sim. Porque Tulipa, como muitos podem até pensar, não faz parte do teu nome no cartão de cidadão. Isto veio de quando eras jovem, ainda não estavas no Porto. Certo. E eras um jogador que costumava cair muito. Sim. A jogar, não é? Eu era o jogador ideal para poder ser usado nestas equipas quando estão a ganhar, realmente. Eu quando era jovem era muito levezinho, agora não sou tanto também. Isto ainda no A20, correto? Certo. Mas até bem um bocadinho do jogo de rua, na zona onde nós jogamos, normalmente por onde vivemos. Eu estava constantemente no chão e a pedir sempre faltas aos meus colegas, porque não havia árbitro na altura, né, nos jogos de rua. E houve alguém que sugeriu: olha, ele parece uma flor, está sempre a cair, está sempre... E foi por aí, nasceu essa alcunha. Depois eu comecei a jogar filiado também no Futebol Clube da Vintes. E quando depois abracei a carreira, quando saí do A20 e fui para o Futebol Clube Porto, continuou. Mas o Tulipa surgiu ainda no A20? Sim, claramente. Recordas-te quem foi a primeira pessoa que te chamou? Não me recordo, sinceramente. Eu fazia os nossos jogos de rua e normalmente isto acontecia até não com as pessoas da minha idade, porque eu conseguia competir com gente mais velha, e então quando jogava com os mais velhos, aí sentia o impacto e a dureza das pessoas mais altas e mais consistentes, e era aí que me queixava. E então foi daí que começou a surgir esse nome e essa alcunha, porque com os da minha idade não havia problema. Sim, aliás, na formação há muito isso. Um par de anos faz uma diferença enorme, sim. Porque... Há alguns miúdos que dão o pulo antes, ou outros que dão depois, mas fisicamente há ali uma diferença notória. Também tendo em conta aquilo que até falávamos há pouco, também essa questão no futebol português, agora haver muito essa questão, ou seja, não há a questão física por questão da arbitragem que... apita-se muito facilmente essas faltas. Dirias que hoje em dia há mais tulipas no futebol português do que havia anteriormente, enquanto jogavas? Não, eu acho até que os critérios de decisão dos árbitros não são uniformes. Tu vês árbitros que muitas das vezes não marcam faltas e deixam ir bem o jogo andar e deixam haver contacto. Quase mais já a Premier League. Sim. Eu acho que a evolução tem que ser por aí também. Não podemos estar sempre à espera da falta e à espera da não progressão no jogo. O que eu gostaria era que as faltas também que se consideram para algumas equipas se considerem também para as equipas pequenas. Aí acho que tem que haver uma imparcialidade maior.
Porque de resto os árbitros cometem muitos erros que são normais de quem está dentro de um campo, quem corre, quem tenta fazer o melhor, e muitas das vezes ver coisas que acontecem assim muito rapidamente também. Exatamente, em fração de segundos tomam decisões. Depois, hoje em dia, há 3 anos que surgiu, salvo erro, o VAR, e o VAR está para ajudar. Quando o árbitro não consegue tomar uma boa decisão, hoje tem um auxílio, tem uma muleta muito grande, e essa muleta é que não pode falhar, porque é normal. Eu não estou sobre combustão e também tomo más decisões, não é? Eu às vezes faço um 11 e às vezes até ganhamos esses jogos e ponho-me a pensar no final e discutimos coisas, devíamos ter ido por aqui, fizemos mal, ou seja, também faço essas reflexões. Compreendo, aqui fazem muito ruído sobre os árbitros, mas é em todas as partes. Eu acho que onde não se dá tanta relevância às decisões do árbitro e os riscos inerentes a essas decisões, mais na Alemanha, mais em Inglaterra, que se habituam a isso. Os outros países, há sempre esta parte da Europa Latina, há sempre muita confusão. Há sempre uma euforia própria. Claro. Continuando também aqui, ainda na tua carreira como futebolista, lá está, muito jovem ganhaste esta alcunha Tulipa. Ainda quando estavas na formação, é impossível falar de ti e não dizer este momento, o dia 30 de junho de 1991, no Estádio da Luz. Um jogo começou às 6 horas da tarde, foi a grandes penalidades e terminou com a vitória de Portugal sobre o Brasil. Eras um dos homens do meio campo da mítica geração de ouro. Acompanhavas uma geração que já tinha ganho o Mundial anterior em 1889. Depois tu juntaste-te, porque também subiste o escalão, correto? Tinhas estado com os sub-16, com quem ganhaste o europeu. Certo. Depois juntaste no Mundial aos sub-20. Tens aqui nomes: Luís Figo, Rui Costa, Fernando Couto, Jorge Costa, João Vieira Pinto. Podia estar aqui o dia todo a dizer nomes. Como é que naquele momento, lá está, ainda não eram os nomes que se viriam a assumir, porque lá está, eram muito jovens também. Mas como é que aquele momento mudou a tua vida? Como é que foi tão jovem? Estás naqueles palcos, ganhares um Mundial, como é que foi? Essa é uma boa pergunta. Há pouco falávamos ali em off sobre essas situações. Primeiro, o futebol surge na minha vida de uma forma inesperada. Eu corria atletismo, faltou no estádio no campo do Avintes, que era assim o Parque Joaquim Moreira, faltou jogadores para completarem um jogo de 11. Eu estava a fazer as minhas corridas, o treinador perguntou se eu queria entrar e o futebol surgiu assim, do nada. Depois eu vi que era uma grande possibilidade para mim, ou seja, eu sou de uma família humilde, trabalhadora, classe operária, que vivia com dificuldades, mas vivia bem. Tínhamos um respeito muito grande entre nós, entre a nossa família. E eu vi que tinha alguma aptidão. Não tive a pressão dos meus pais. Hoje eu acho que os jovens sofrem disso, sofrem da pressão dos pais em querer que sejam o próximo Ronaldo, que sejam o mais rápido possível jogadores de elite. Isso não abona nada a favor depois da carreira dos atletas. Depois também nessa idade não há agentes. Hoje os agentes começam a ter jogadores aos 13, 14 anos, 12 alguns, e portanto eu vivi isso de uma forma simples. Eu olhei para as minhas possibilidades, pessoa que estudava, tinha boas notas, e olhei para uma oportunidade, ou seja, e logo a partir dos 14 anos começam a selecionarem-te para o Interassociações, para o jogo das associações. Eu apresentei-me na Associação do Porto, ganhámos. A partir daí começam a haver uma relação com as seleções nacionais. Fui progredindo, comecei a ser chamado para os sub-15. Nos sub-16 tive a oportunidade de ser campeão europeu.
A partir daí eu tive mais cuidado. No início tive muito mais cuidado, comecei a prestar muita atenção a esta oportunidade e fui subindo. Nós não ligamos muito porque não era tão mediático o futebol como é agora, não havia redes sociais, nós comprávamos um jornal para ler à segunda-feira se diziam bem de nós ou não. O professor Carlos Queiroz até nos dizia às vezes, quem não conseguia lidar bem é melhor não ler. Com a informação negativa, é melhor não ler. E fui por aí. Ou seja, tu passado algum tempo é que tu começas a olhar e diz assim, ok, eu joguei com este jogo, com um estádio com 120 pessoas, joguei numa posição que não era a minha, porque eu joguei a lateral direito nesse jogo e não gostava nada de ser defesa. E tu começas a perceber o que é que fizestes, com quem lidastes, a capacidade dos teus colegas, a capacidade das pessoas que te ajudaram a crescer. Nós tínhamos o professor Carlos Queiroz e o seu staff eram geniais. A Federação começou a evoluir por aí muito também e a dar-nos condições de excelência. E começámos o nosso caminho. Essas duas gerações depois juntaram-se também nas seleções de sub-21, que eram chamadas seleções de esperanças, e depois também nos juntámos alguns de nós na seleção A, mas há outros que tinham mais qualidade que eu. E que acabaram por não se ingrar. E que acabaram, alguns por lesões, alguns por depois... O futebol profissional é castigador, porque exige muito de ti e tu és uma pessoa resiliente e forte e te integras e te adaptas e consegues pôr em prática todas as tuas qualidades ou não. E aquilo que também é pedido depois? Depois há uma discrepância muito grande entre o futebol não profissional, que era o futebol de formação na altura, e o futebol profissional. Os treinadores na altura também não era muito apelativo dar oportunidades a jovens. Hoje é demasiado apelativo porque é o investimento, né? É uma opção também para podermos valorizar talento e para podermos permitir um encaixe para o clube e portanto modificou tudo. Agora, o que eu acho é que a base das coisas era aquilo que eu te dizia, é a tua família, é a tua vontade, é a tua preparação e não é as pessoas que andam perto de ti que te andam sempre a picar, a fazer-te ver que tu é que és o melhor e o treinador está-te a castigar porque não jogas o tempo que deves jogar. Esse tipo de atitudes prejudicam mais do que ajudam. Possivelmente, na minha opinião, possivelmente. E olhando também para este momento em que ganhaste o Mundial, já tinhas ganho um europeu, acabaste depois por ganhar o Mundial, qual é o impacto que tu sentes que isto teve na tua carreira posterior? Muito, muito grande, porque primeiro, até isto que vou dizer, para mim até o impacto financeiro foi importante, porque o prémio que nos deram era importante. Eu precisava de ter dinheiro porque eu fui uma pessoa que comecei a namorar cedo e casei cedo. Isso também é importante. E ao teres uma relação precisas de ter uma casa, precisas de ter conforto. Depois eu saí do Mundial e no ano a seguir não fui para a primeira divisão. O Futebol Clube Porto empresta-me ao Rio Ave. Portanto, eu precisava de ter estabilidade, de ter um espaço seguro para eu viver, para estar perto do estádio, para ter também os meus colegas perto de mim, que eu gostava. E nesse caso, por exemplo, o Bino, vivíamos na Póvoa, e o Bino era uma das pessoas que tinha ali a família, que cuidava um bocadinho de nós. O Rui Jorge, o Freitas, o Gamboa, todos nós, ou seja, seguimos dos sub-19, fomos para uma equipa profissional e continuamos juntos, continuamos as nossas relações, a nossa conexão. E isso depois é muito importante, porque eu há pouco fazia-te referência, é que muitos destes jogadores que também andam
nas seleções, que também ganharam títulos. Quando lhes surge o primeiro obstáculo de ter que sair do seu clube, do conforto do seu clube grande, e entram numa equipa intermédia, muitas das vezes não aguentam essa pressão e essa exigência. E nós tivemos um conforto de relações muito importantes para nós ganharmos estabilidade. Nós também, na minha opinião, estávamos muito mais preparados para muitas das vezes algum insucesso e alguma frustração que surge do que propriamente os jovens de hoje. E nós seguimos a carreira, ou seja, eu não questionei a decisão do clube em me emprestar à segunda liga, fizemos um ótimo trabalho. No segundo ano ingresso na primeira divisão e as coisas surgiram naturalmente. Agora, foi de grau a degrau. É preciso também consistência da pessoa. Eu digo muito isto muitas das vezes a pessoas que são minhas amigas e que falamos sobre o jogo e sobre o futebol. O jogador tem que ter um compromisso muito grande com a sua equipa, consigo, tem que ter uma confiança. O jogador nunca pode estar à espera primeiro da confiança do treinador. O jogador, quando entra num plantel, tem a confiança do clube e do treinador, mas tem que ter uma confiança própria. E depois há um outro elemento para mim que é muito importante, que eu gosto, é que o jogador tem que ser criativo. O treinador não pode dizer, olha, corre para ali e finta este. O próprio jogador tem que ter iniciativa também. Isso para mim são elementos, são elementos muito, muito importantes, e foi sempre o meu lema de vida. Ok, pede-me isto, mas eu vou acrescentar isto. E portanto eu comungo ainda hoje dessa possibilidade de termos pessoas criativas à nossa volta, inteligentes e que acrescentem coisas. Na altura também, lá está, lidaste e tiveste muitos companheiros que viriam a revelar-se como estrelas no campeonato português, na própria seleção. Houve alguém que te tivesse chamado mais a atenção ou que tivesses dito, este aqui é preciso ter cuidado? Para mim, o melhor jogador da minha geração e dessas duas gerações é o João Vieira Pinto, para mim. Era o melhor jogador, não fez a melhor carreira, como se sabe, mas para mim era o melhor jogador. Era o jogador que resolvia muitas das vezes jogos sozinho, de uma inteligência muito grande no jogo, jogador batuteiro dentro do próprio jogo, sobre uma batota que é aceitável, também, que é natural também, a utilização do corpo, desviar o jogador muito antes da bola chegar a ti, ao teu espaço, uma série de coisas. Depois houve outros jogadores que, através do seu trabalho, do seu dia-a-dia, do seu crescimento, das suas competências também, se tornaram preponderantes e marcantes. O Figo fez uma carreira incrível. Eu hoje vejo o Figo a jogar às vezes em alguns jogos, ele parece que tem 30 anos, consegue fazer as mesmas coisas, dribla os adversários para fora, para dentro, remata bem, está igual. Mas é muito fruto do seu trabalho, porque eu lembro-me do Mundial que jogámos, ele até teve algumas dificuldades, porque ele jogava como interior, não jogava como extremo, e portanto é um bocadinho isso. Eu olho hoje para a minha carreira e para os jogadores da minha geração. Os jogadores não eram tão iguais como são hoje. Hoje os jogadores parecem muito iguais e muitas das vezes força um pouco daquilo que é a sua formação, daquilo que são as academias, em que quase todas as academias e todas as formações trabalham da mesma forma e pedem as mesmas coisas. E por isso eu digo, aquele jogador que faz coisas diferentes, muitas das vezes que acrescenta, é o que se destaca. Aliás, acaba por haver muitas vezes comparações, lá está, tem todos os mesmos métodos, certo. As táticas muito semelhantes. Sim. E depois também há esse aso. Mas, os métodos também são iguais, muitos jogos de posição em que os jogadores só jogam a um toque, e há jogadores que precisam de jogar a 4, a 5 e precisam driblar 2 vezes o mesmo jogador. Depois, não fugindo um bocadinho daquela pergunta de quais foram os jogadores mais marcantes, eu acho que dessa geração o que fez melhor carreira, na minha opinião, foi o Luís Figo. Mas para mim o melhor jogador era o João Vieira Pinto. E eu depois tive a oportunidade de trabalhar também no futebol profissional e na formação.
e eu trabalhei com miúdos incríveis. Pois, também já é uma coisinha que eu tenho aqui guardada. Incríveis. Com talentos em que nós tínhamos que só ter cuidado de cuidar do talento deles e não cristalizar esse talento, não perturbar esse crescimento sobre aquilo que é o desenvolvimento das suas aptidões, porque muitas das vezes nós... o maior rendimento possível. Claro, porque nós muitas das vezes pedimos o que nós queremos para o nosso jogo e esquecemos daquilo que é a característica do próprio atleta, onde ele é bom, onde ele é especial, onde ele é perito. E isso é importante manter. E estavas precisamente a dizer isso sobre o Figo. Ele que jogava em interior se calhar não rendia tanto, mas depois meteram mais à frente. Exatamente. Pronto, olha que aqui temos... Por dentro há mais gente, ou seja, o trânsito é mais e na aula mais há mais espaço. E na aula há menos gente, claramente. Uma outra figura com quem... aliás, são várias as figuras também. Recordar a tua vitória da Taça de Portugal com o Boa Vista em 96-97, mais um balneário que partilhaste com grandes nomes. Tenho aqui o exemplo de Nuno Gomes, Couto, que também já o tinhas encontrado antes. Como é que também foi este momento de ganhar um dos troféus mais icónicos de Portugal? Esse é um momento difícil para mim porque, primeiro, eu acabo a minha relação com o Belenenses, acabo o contrato com o Belenenses. Fizemos uma época incrível, não foi eu fiz, ou seja, eu precisei de toda a equipa, fizemos um campeonato espetacular, jogávamos muitíssimo bem, o nosso treinador era o João Alves. A lei Bosman surge e eu tenho a oportunidade de ficar livre. Então surgem algumas oportunidades de sair para o estrangeiro, de ficar cá em Portugal em bons clubes, e eu quero voltar à minha infância, quero voltar à minha equipa, depois de sair do Abintes. Também à ideia do meu pai, que sempre me quis ver jogar no Porto, e surge a oportunidade de eu regressar ao Porto. E eu regresso esse ano ao Porto. Na altura o treinador era o Bobby Robson, conversámos o que é que pretendia em mim, mas depois o início não é com o Bobby Robson. O Bobby Robson sai para o Barcelona e é o António Oliveira. E então, com uma ideia de jogo totalmente diferente. Sim, ou seja, e com decisões diferentes, as pessoas são diferentes, mudam as suas decisões. Se calhar um treinador que ia apostar em mim e possivelmente me ia contratar saiu, o outro treinador possivelmente tem uma ideia diferente. Pese embora eu ter sido internacional lá com o António Oliveira, as coisas não correm bem, e eu, após o início da pré-época e o começar do campeonato, eu sou dispensado e surgem uma data de clubes. Então eu mudei toda a minha trajetória para vir para o Porto e surge essa oportunidade do Boa Vista. O Major fala comigo e isto é caricato o que eu vou dizer, e o Boa Vista quer-me contratar para extremo. E eu vou à casa do Major, começamos a falar, a conversar sobre as coisas, e ele diz-me isso: o treinador quer-te para extremo. Eu disse, pois, mas o treinador conhece-me de um jogo em que efetivamente eu joguei a extremo contra a equipa dele e eu fiz 3 golos nesse jogo, mas eu não jogo aí, eu atualmente jogo na posição de 8, 10. Mas ele está-me sempre a dizer que te quer para essa posição. Eu disse, não sei se vai correr bem as coisas. A verdade é que fui para o Boa Vista, dado essa fragilidade de eu pensar que iria jogar no Porto, sair de lá da forma como saí, entrar no Boa Vista. E custou-me isso, aceitar isso, custou-me um pouco. Mas depois a equipa era boa, o ambiente era bom, o Boa Vista era um clube em crescimento totalmente, o Major era um líder, sabia muito bem manipular pessoas, e nós conseguimos, na minha opinião, com sucesso, ganhar esse título da Taça de Portugal, com toda a justiça. Tínhamos um plantel incrível, recheado de bons jogadores, e ficámos muito aquém daquilo que podíamos fazer no campeonato, porque eu acho que no campeonato também tínhamos plantel para fazer muito mais, mas trocámos ali 3 vezes de treinador e as coisas não correram bem.
também, não muito tempo depois, já aqui olhando para uma das tuas passagens enquanto jogador fora, em Espanha, mais precisamente no Salamanca, coincidiste com Pauleta. Ele estava no segundo ano de Salamanca, tu foi meio ano, correto? Sim, foi meia sim, época. sim. Como é que foi lidar com ele? E já dava para ver que havia ali coisa boa para, para estrear. A história com o Pauleta é muito boa, mas não começa aí. O Pauleta, em sub-19, é contratado pelo Futebol Clube Porto para ser o ponta-lança da equipa. O Pauleta tinha umas características incríveis, era rápido, descobria muito bem os timings para a desmarcação, frente à baliza, pé direito ou pé esquerdo, dificilmente errava, só que vinha dos Açores. E o sotaque não facilitava. Não, até isso, às vezes para brincadeira, entre jovens da nossa idade, podia ter prejudicado. Mas não foi isso, foi as saudades da sua família, ou seja, nós éramos de um sítio. Hoje as pessoas movem-se muito movem-se facilmente pelo mundo. Nós éramos de ligarmos às pessoas que cuidavam de nós, e ele teve essa limitação. O Pauleta chegou, treinava, mas todos os dias não estava feliz, muitas das vezes chorava, não estava no seu espaço. E as pessoas optaram e ele optou por fazer o regresso à sua ilha, aos Açores. Mas eu conheço-o daí. Só que quando eu chego ao Salamanca, o Pauleta já tinha feito coisas extraordinárias e continua a fazê-las. Porque a equipa, ele foi contratado na altura para a segunda liga pelo João Alves. O João Alves é despedido. O Andoni Goicoechea, que era o treinador da Sub-21 espanhola, toma conta do Salamanca, com muitos portugueses, um deles o Pauleta, e conseguem subir de divisão, ainda com algumas dificuldades, porque andavam ali relativamente atrasados, mas depois uma boa campanha e sobem de divisão. E o Pauleta foi o Pichichi, né? Foi o melhor marcador na altura, ou seja, nós tínhamos muita qualidade. Também depois, na primeira divisão, tínhamos muitos jogadores criativos, com qualidade, jogadores que foram formados também nas boas equipas espanholas, nas grandes equipas. Nem sempre as grandes equipas de formação são o Real Madrid e o Barcelona. Muitas equipas como o Sporting de Gijón, Valência, eram equipas, o Atlético também, o Atlético de Bilbao, e isso também, eram equipas de excelência na altura de formação. Nós tínhamos muitos jogadores oriundos daí, com muita capacidade, e esse ano foi muito, muito bom para o Salamanca, porque manteve a categoria, ganhou 2 vezes ao campeão, ganhou 2 vezes ao Barcelona, do Bangal, em qual o Zé Mourinho era um dos assistentes. O Bangal substituiu o Bobby Robson também, e o Mourinho ficou por lá, que tinha ido com o Bobby Robson. Portanto, foi uma aprendizagem muito grande. O Pauleta é uma pessoa incrível, porque é uma pessoa humilde, respeitadora, amigo do seu amigo. Teve, na minha opinião, outra pessoa que eu conheci e que gostei muito de ter conhecido e de ter o prazer de ser seu amigo, que é o César Brito, que jogou no Benfica, que era um jogador muito similar ao Pauleta, um jogador rápido, de curtos espaços, e que lhe ensinou algumas coisas. E hoje isso cada vez acontece menos. Ou seja, termos aqueles jogadores com mais experiência e termos os jovens jogadores a ouvirem também desses jogadores mais experientes. E o César fez isso. Fez isso porque o Pauleta era uma pessoa humilde, ouviu, melhorou, conseguiu ser... Tinha essa vontade também. Sim. Conseguiu ver nele coisas que lhe podiam ajudar, e depois fez um campeonato incrível, e no ano a seguir foi para o Deportivo da Corunha. Certo? Exatamente, e pouco tempo depois estava a arrumar para a França. Sim. Onde fez história. Continuando aqui, aliás, com o final da tua carreira enquanto jogador, 2004-2005, penduras as chuteiras depois de uma época ao serviço do Vilanovense, começas logo a seguir como treinador na Ovarense.
Sim. Era uma coisa que já esperavas? Era uma coisa que já imaginavas? Surgiu repentinamente? Conta-me sobre esta transição. Não era. Eu queria ter um período também para me desligar um bocadinho do futebol. Ou seja, nós temos essa possibilidade quando a vida nos corre bem e nós ganhamos algum dinheiro ou nos preparamos para fazer uma outra coisa. Eu tinha pensado fazer uma coisa diferente. Eu tinha pensado em entrar num curso de chefe de cozinha e inscrevi-me. Depois, onde tu vês que consegues que as pessoas te ouçam e que muitas das vezes te sigam, é quando tu entras numa equipa e quando te pedem alguma informação e tu dás e vês que te seguem, então tu começas a ver que tens alguns traços de liderança, que as pessoas... Daquilo que é expectável. Sim. E foi por aí. As pessoas, sempre que as coisas não corriam muito bem, pediam-me informação. Eu, nessa parte de quando estive no Vila Novense, eu queria muito mais ajudar o Fernando, que era o nosso treinador. Aliás, começaste como adjunto e depois assumiste. Não, aí foi na Ovarense, isso. Não foi no Vila. Mas no Vila, eu queria entender um bocadinho a dificuldade foi ainda como jogador, a dificuldade que os treinadores têm, também num registro mais baixo, porque a minha perspectiva era que se depois, num futuro, quisesse ser treinador, não me iam dar a oportunidade para eu entrar na primeira divisão, como dão a muitos. Tínhamos que fazer o nosso percurso normal, de começar por baixo, ou na formação, ou começar nos distritais ou no CNS. E então, quando eu me inscrevo no curso e quando recebo também a possibilidade de integrar o curso, fui aceite, surge uma oportunidade do Manel, que me ligou, que era uma pessoa também daqui, que já não está connosco, aqui de Vila Nova de Gaia, que me liga e que me diz: olha, eu faço parte da direção, vou ajudar a direção e queríamos reunir contigo para falar um bocadinho contigo. E eu vou lá ou seja, eu seria um assistente da área do treino do guarda-redes, mas depois sobre a análise do adversário. A verdade é que a análise do adversário me interessava muito, porque era uma coisa que eu queria aprender também. Quase também aqui com traços de analista. Sim, mas eu queria aprender aquela história de nós jogámos à bola e depois saber trabalhar no computador, saber preparar as coisas, escrever um relatório, preparar o relatório, que informação é que era mais pertinente, uma série de coisas. E isso eu via muito bem, mas depois o treino do guarda-redes preocupou-me. Porque eu comecei a olhar para trás e não me lembrava dos treinadores de guarda-redes que tive e do que eles faziam. E eu disse: pá, é melhor eu não aceitar, porque eu não estou a ver a ser mais-valia nesta área aqui com os guarda-redes. E eles diziam: não, pá, isto são os aquecimentos, depois eles entram e tal, é um chutes à baliza. E eu disse: não pode ser isso. E depois, pronto, procurei. Eu tinha pessoas que conhecia que já tinham jogado comigo, que já faziam parte até de estruturas importantes no futebol português. Até foi o Silvino que me arranjou um dossiê. Eu vi mais ou menos o que achava pertinente e o que era exagerado e escolhi ali algumas coisas e as coisas funcionaram bem. E a partir daí, depois isso, nessa altura, havia clubes que respeitavam muitíssimo bem os meses, os 30 dias para depois nós podermos receber, outros que não respeitavam nada, os meses tinham 90 dias, era o caso. Ali nós nunca recebemos um salário, eu nunca me lembro de receber um salário na Ovarense, mas gosto muito do clube. O clube tem massa adepta, né? Muito bairrista, sim. Sim, muito bairrista. E quando se dá a substituição do treinador, o Manel vem falar comigo, que era o treinador, e diz: pá, tu és daqui, da zona, podes ficar. Eu disse: não, eu não sou da zona, sou de Vila Nova de Gaia, aqui ainda é um bocadinho para ir para aqui. Mas os jogadores gostam de ti, pá, da forma como tu falas, como comunicas e não sei o quê, não é? Pá, se calhar ficavas aqui, até era bom para ti.
Eu disse, não, Manel, tu convidaste-me para vir para aqui, se vais embora eu também vou. E a verdade é que os jogadores vieram ter comigo. Na altura o capitão era o Edgar. Ele veio. O Edgar tinha muitas oportunidades para sair do clube, na altura porque o clube não estava a cumprir os salários e eu podia sair por justa causa. Eu lembro de uma conversa que ele teve comigo que disse, se você ficar aqui connosco até ao final, eu fico aqui consigo. Eu disse, pois, mas e depois a tua família? Possivelmente não vamos receber nenhum salário. Eu acho que receberam 1 ou 2 os jogadores. E foi assim, eu acabei por influência dos jogadores, até ajudei um pouco o clube com algum dinheiro, a fazer algumas inscrições, porque senão possivelmente não iriam competir até ao final. E foi a primeira experiência, foi essa. Foi uma experiência marcante porque tu vês ali alguns jogadores também que eram estrangeiros a passarem dificuldades, tu a tentares ajudar por todo lado, e ainda bem que essa parte do futebol hoje já não é tanto assim. O futebol hoje em Portugal está muito mais credível também, é muito mais justo, ainda bem. Também a tua carreira como treinador despoltou rapidamente. Tiveste passagens no Chaves, Trofense, Estoril, isto antes de teres a tua primeira experiência enquanto treinador de formação. Experiência essa que veio Sim. ao serviço do Porto, onde também tinhas formado, já conhecias os cantos da casa. Passaram por tuas mãos belas estrelas, já há pouco estavas a dizer isso. Chico Conceição, Vitinha, Fábio Vieira, Afonso Sousa, Bernardo Folha, todos os atletas, estes e muitos mais também. Se pusesse aqui todos os nomes acabaria o podcast amanhã. Mas já dava para ver, é certo que nos júniores também já é um processo muito seletivo, já estão ali os que já têm uma consistência de trabalho, mas ainda há muito a ser feito, há muito a ser limado. Havia já naquela altura algum jogador que tu dissesses, de certeza que vai algum lá? Sim, há um possivelmente que eu pensei, e se calhar para mim foi o melhor, que eu treinei em sub-15, que eu pensei que ia ser um jogador fantástico, eu e muita gente. Ele também teve quase oculto no Porto, que é o Oscar Bob. Ou seja, o Oscar Bob do City, eu treinei-o mais ou menos, salvo erro, 2 ou 3 meses. E esse, com 14 anos nós víamos que ia ser, eu e toda a gente viu isso, que ia ser um talento inato. A inteligência dele, a forma como ele decide, a forma como executa, a forma como dribla, como passa, como assiste na baliza. Ele não remata a baliza, ele faz uma assistência para a baliza, tudo isso. Depois os outros, eu o Vitinha não treinei muito tempo. Eu o Vitinha praticamente... Foi no sub-19, correto? Sim, mas nos jogos da Youth League, porque o Vitinha vinha jogar abaixo, a Youth League podes utilizar 3 jogadores com mais idade. Mas o Vitinha, eu gosto muito do pai dele. O pai dele foi meu colega, gosto da família dele. Todo o sucesso que ele tem, para mim é uma satisfação, mas não fui eu que fiz nada. Nem eu, acho que nem... Sentes que não fizeste parte da nem da eu, nem formação grande parte das pessoas, porque aquilo é dele, ele é boa pessoa, o pai dele também jogava bem, não teve, se calhar, as oportunidades que teve o filho. O Vitinha é muito inteligente, é uma pessoa resiliente. Eu acho que durante muito tempo nem lhe fizeram, se calhar... não lhe criaram o devido respeito, nem lhe davam a devida importância que ele tinha no Porto, na formação, porque o Vitinha precisa de ter muito tempo a bola e às vezes nós andamos a pedir aos jogadores que joguem a um toque ou 2 ou a meio toque, e os jogadores é que decidem lá dentro se é meio toque, se eu preciso de conduzir, e o Vitinha é muito inteligente nisso. E depois nas decisões que se arranjam durante a tua carreira, o Vitinha depois, quando é transferido
ou há a possibilidade de transferência para o Wolverhampton, é um jogador que as coisas não lhe correm bem e tu muitas das vezes, se não tens a confiança em ti, confiança e as pessoas certas logo nessa mudança tem tudo para descair. Claro, podes estragar aí a tua carreira, podes pôr em dúvida muitas coisas, precisar de 2 ou 3 anos para depois voltares a corrigir coisas, e ele não. Ele chegou, reconheceu... Foi uma oportunidade de reconheceu que aquilo não foi a decisão mais certa, mais enquadrada para aquilo que é o seu perfil e aquilo que são as suas características. Precisou de limar ali algumas coisas, a nível defensivo e a nível de abrangência do espaço, corrigiu-as, e hoje é um jogador que parece um jogador que joga... A gente, se arranjar um campo e formos jogar ali 5 contra 5, ele joga da mesma forma. E eu fico muito satisfeito por isso. Mas nós na formação temos muitos jogadores que às vezes não atingem um patamar elevado, porque se tem que fazer decisões. Tu tens que, entre 4 laterais, se tu tens o Rodrigo Pinheiro, tens o Maga, que também estava na altura nos sub-17 antes de eu chegar, mas depois saiu do clube, que agora joga no Guimarães, que é um jogador também com muita qualidade. O Hugo Oliveira, que agora é meu jogador também. Tu tens que tomar decisões. Depois, mais abaixo, tens jogadores a crescer, por exemplo, como o Martim, que hoje está na primeira equipa. O clube tem que tomar decisões, e nem sempre, muitas das vezes acerta, outras vezes sim, mas tens que tomar decisões. Um dos jogadores que eu acho que nessa minha etapa que mais se desenvolveu, que mais confiança lhe demos para desenvolver as suas capacidades, eu acho que foi o Francisco Conceição. E eu digo isto porque, ou seja, nós às vezes, nas nossas conversas, nas nossas reuniões de staff e também com a administração dos clubes, porque na formação normalmente tu tens pessoas que são responsáveis e que se regem também por pilares de prioridades para os jogadores que crescerem em desenvolverem-se. Nós olhávamos sempre para o Francisco como ele tem que vir para trás, ele tem que fechar espaço interior, ele tem que recuperar a posição, ele tem que ser agressivo nos duelos defensivos. E eu via ao contrário. Nós temos que potenciar o drible dele, nós temos que potenciar a profundidade que ele dá ao nosso jogo, nós temos que cuidar do posicionamento defensivo dele de forma a que ele seja um elemento também importante para quando voltarmos a recuperar bola, seja uma referência de ligação para contra-atacar o adversário. Muitas das vezes na formação fintas 1, 2 e 3 e tens sucesso. Voltas a repetir isso e tens sucesso, e depois, com o tempo, ele vai aprender que muitas das vezes não vais conseguir. Sempre essa solução. Exato. E se tu estiveres sempre a dar cabo da cabeça e a questionares sobre os dribles dele, ele vai perder a autonomia que tem e as qualidades que tem para fazer isso. E isso, hoje em dia, é muito importante, porque para mim é quase como um outro momento do jogo. A parte individual, a parte da vantagem qualitativa. Ou seja, tu às vezes mudas o jogo de um lado para o outro com muito espaço, e ele tem 2 jogadores e ele sai dos 2 jogadores e faz-te golo. Então tu não podes perder isso, essa criatividade. Jogador. E muitas das vezes, em tempos incorretos, se tu andas a questionar isso, que são aptidões naturais do jogador, e andas-lhe a pedir aquilo que ele não faz bem, estás-lhe a gerar uma frustração muito grande muitas das vezes. Ele vai perder aquilo que tem de bom, vai-se querer ligar àquilo que é a tua correção e vai andar ali muito tempo. Vai estar num limbo em que nem está naquilo que ele quer, mas também não consegue estar naquilo claramente, que é desconforto. E nós optamos por não fazer isso, optamos por dar-lhe confiança, dar-lhe espaço para aquilo que são as suas características naturais e ficar muitas das vezes mais alto nos momentos de transição defensiva para nós depois de recuperar podemos ligar ele. E ele fez um ano
de sub-17 e depois os primeiros meses de sub-19 bons, e depois praticamente saltou logo para a equipa B e depois saltou para a equipa A, sendo o pai dele treinador do Futebol Clube Porto. E eu sei muito bem a exigência do Sérgio e quantas vezes nós falamos, porque nas pausas de seleção muitas das vezes há um evacuar muito grande dos jogadores que vão para a seleção da equipa principal, da equipa B também, e havia necessidade muitas das vezes chamar os mais jovens. E eu sempre lhe disse, o Francisco é o jogador ideal para ir aí, e o Sérgio nunca o levava. O Sérgio, por questões até familiares, dizia sempre: pá, Filipe, não, pá, respeito, sabes como é isto e não sei o que mais, o que é que bom. E não, ele era melhor que os outros. Isso não tinha, eu não tinha dúvidas, e que ia chegar rapidamente à posição de que o Porto iria necessitar dele para a primeira equipa. E acabou por ajudar e muito. Ou seja, e a nossa ajuda foi uma ajuda simples, foi não estragar, cuidar daquilo que ele tinha de melhor. Acabaste, depois de alguns anos com formações, por regressar aqui aos mais velhos, aos séniores. E eu quero ir aqui, mais concretamente, ao ano com o Vizela. Na Primeira Liga conseguiste, sucedeste, aliás, Álvaro Pacheco. Conseguiste superar, não, mas bater o recorde de pontos na Primeira Liga que a equipa do Vizela tinha até aquele momento. Como é que tu olhas para este trabalho? Sim, eu entro no Vizela pelos sub-23, ou seja, num projeto que o clube também tinha, né? Em 6 jogos, 5 vitórias, não estou em erro. O Joaquim Ribeiro convida-me para entrar nesse projeto, eu aceito. As coisas começam a correr muitíssimo bem. Depois há ali uma discrepância entre a administração e o presidente do clube, neste caso o dono do clube, e eu, após fazer um jogo, recebo uma mensagem que precisavam falar comigo. Acontece isso, ou seja, acontece que abdicam do Álvaro, que fez um trabalho incrível pelo Vizela, na minha opinião, com muita qualidade, jogavam com qualidade, saíram do CNS até a Primeira Liga. O ambiente e a forma como eu entro não é nada apetecível para... Não é o mais ideal. Para a entrada de um treinador, mas para mim foi um momento de grande crescimento, para mim, porque, ou seja, após tanto ruído, e nós temos treinos com adeptos a protestar e tudo, aí se vê a consistência da pessoa, do líder, do teu staff, das pessoas que estão à tua volta. A resiliência coletiva. Sim, porque um treinador não é só ele, é o seu assistente, é o assistente da performance, os analistas, é o treinador de guarda-redes, e o que nós falámos foi chave, ou seja, acreditamos no que fazemos, temos que lhes mostrar aos jogadores que os vamos ajudar e que somos suporte deles. Este ruído não os pode perturbar a eles, mas muito menos a nós, ou seja, as nossas ideias. Nós sabíamos que tínhamos um prazo de 4 jogos até ao fim da primeira volta para responder. Tivemos alguma sorte, mas tivemos também um suporte muito grande da equipa e dos jogadores. Os jogadores foram muito importantes, acarinharam muito bem a nossa entrada, a forma como nós olhámos para o jogar, a forma como corrigimos algumas coisas e como mantivemos outras que eram bem feitas, e eu acho que conseguimos elevar o patamar da equipa. Esse ruído que muitas das vezes estava lá e aparecia, foi-se diluindo também, porque nós começámos-nos a aproximar também mais rápido do objetivo principal, ou seja, muito cedo conseguimos o objetivo principal. Possivelmente, se mantivessem
algumas coisas que estavam protocoladas connosco e com a equipa, possivelmente faríamos também possivelmente mais pontos, mas foi a melhor classificação de sempre. Foram 40 pontos. Numa exigência grande, num momento também importante para o meu crescimento. As pessoas que trabalham no clube, que trabalhavam naquele momento no clube, eram pessoas de nível também, que nos suportaram, que nos deram tudo para nós termos sucesso. Os jogadores inexcedíveis, ainda hoje mantenho relação com alguns deles, e muitas das vezes, quando eu entrei, eu sabia aquilo que as pessoas diziam, que isto mais tarde ou mais cedo eles vêm por ali abaixo e não vão conseguir e não sei o quê. E não foi. Nós mantivemos um padrão de jogo muito elevado, com qualidade, não tínhamos receio de jogar contra qualquer equipa que fosse, e portanto foi um ano bom. Foi o meu regresso à primeira divisão. Depois as coisas desfizeram-se, porque nós temos que tomar muitas decisões na vida, e eu normalmente tomo decisões na minha vida que não mudem muito aquilo que é o cariz da minha personalidade. Eu ajusto-me àquilo que eu acho que devo de ajustar, ou seja, algumas exigências que fogem de um padrão que tem a ver com o respeito da decisão do treinador e da liberdade que o treinador tem que ter numa estrutura do futebol. Quando essa liberdade não existe, para mim não devemos continuar, acho eu. Mas é muito isso que acontece hoje em dia. Já falamos do teu presente, já falamos do passado. Agora, colocando os olhos no futuro, quero saber, ainda falta muito para acabar esta época na Arménia, mas tens o desejo de regressar a Portugal ou gostarias de ficar por lá? Não, eu tenho que olhar ao meu presente agora, e o presente é continuarmos em primeiro lugar. Para mim é a minha grande preocupação, é o meu grande objetivo do momento, é eu poder responder dessa forma, ajudar o clube a voltar a ser campeão, porque o clube nos dois primeiros anos de sua vida foi campeão, agora já leva 6 anos sem o ser, e eu quero muito devolver esse poder orgulho. Ajudar a que se consiga fazer isso, por duas coisas muito simples. Primeiro, pela forma como cuidam dos jogadores e do clube, e primeiro a forma como me receberam e como me ajudaram também a desafiar-me nesta nova proposta de vida que eu tenho, porque, ou seja, estou muito longe de casa, estou muito longe das pessoas que eu gosto, mas acima de tudo sinto-me bem com pessoas que não conhecia, com pessoas que trabalham bem, que respeitam o meu trabalho também e me dão confiança no meu trabalho. E te dão o teu espaço. Sim, e me dão o meu espaço acima de tudo. Agora, para fechar também aqui o podcast, que se vai alongando um bocadinho, tenho uma rubrica final. Vou-te fazer perguntas, peço que respondas de forma quase compactada aqui. Então, melhor estádio onde já jogaste? Acho que, sendo o Estádio da Luz o palco do Mundial de Lisboa, eu acho que foi o sítio onde vi mais gente a puxar pelo nosso país e pela nossa equipa. Esse foi efetivamente ou seja, o estádio onde joguei e que mais me marca. Ok, é onde tens uma memória mais bonita. Sim. Qual é que foi o treinador que mais te marcou? Difícil. Eu acho que o que mais me marcou e o que mais me fez ser também treinador, possivelmente, o Carlos Queiroz. Muito bem, Carlos Queiroz na seleção. Passamos agora a um jogador que tu gostavas de ter treinado ou treinar. O jogador que eu mais vi jogar, que mais gostei a nível de jogo, não podia treinar porque é muito mais velho do que eu, é o Enzo Francescoli.
Mas um jogador que eu gostava de ter treinado... difícil, deixa-me ver aqui. Enquanto vais pensando nessa, assim de fundo, queres a próxima pergunta? É melhor. Então, se não fosses um homem de futebol, o que é que farias? Faria qualquer outra coisa que tivesse a ver com decisões e com pessoas. Por exemplo, eu quando me inscrevi num curso de cozinha, a cozinha é muito parecido com o futebol, ou seja, são os ingredientes... E uma porção mal feita São e os a comida está ingredientes que estragada. te dão sabor às coisas. O futebol é exatamente igual. São as pessoas que te dão sabor, que te dão sucesso, porque se tu tiveres ao teu lado ou na proximidade do teu entorno boas pessoas, possivelmente o sucesso vai aparecer. Vamos imaginar então chefe de cozinha. Também. Um sonho que ainda te falta cumprir no futebol. Eu este ano estreiei-me pela primeira vez em competições europeias e eu quero ser campeão também. Quero ganhar títulos como treinador. Para mim é importante isso. Temos o Ararat na próxima conference. Gostava muito. Com essa intenção? Não, eu não queria que fosse na conference. Eu queria que fosse, isso é sinal que ficamos em segundo. Eu queria que fosse na Champions, que era sinal que ficávamos em primeiro. E possivelmente nós vamos disputar também taça da Arménia e a supertaça da Arménia também com o Noah. E gostaria muito de poder oferecer aos nossos adeptos e ao clube também. Preferes vencer por 1-0 ou 5-4? 5-4. No banco, preferes ser o treinador com a descontração de fato de treino ou formalidade de fato? Primeiros tempos achava que os treinadores tinham que ir bem vestidos. Agora, ultimamente, são mais de fato de treino. Uma regra no futebol que mudarias? O lançamento lateral. Acho que os lançamentos deviam ser feitos com o pé também. Ok, justo. Há futsal. Formação ou futebol sénior? Onde é que há mais pressão? Sim, a formação existe nas equipas grandes, a pressão existe na formação das equipas grandes, claramente isso. Mas a pressão que eu gosto de sentir existe mais no futebol profissional. Porque, ou seja, andas atrás do resultado e isso do resultado dá-te uma adrenalina muito grande. Mas depois também aprendi na formação que o resultado que tu queres surge mais vezes quando tu cuidas do jogador e do teu jogar. Quando tens tempo para entender o teu jogador e quando tens tempo para analisar o teu jogo. Muito bem. Vamos então a o golo da tua carreira que mais gosto te dá a rever. Eu marquei um golo uma vez ao Boa Vista pelo Salgueiros, que eu acho, sinceramente, aquilo foi do meio campo e acho que era o Alfredo ou o Tó Luís, não me recordo. Que é uma jogada que a bola cai sobre um corredor e eu de primeira remato e a bola vai assim muito longa e depois cai sobre. Eu acho que metade das decisões que tomamos no jogo são instintivas e muitas das vezes nós não temos a percepção porque é que surgiram. Mas esse golo eu gostei muito desse golo. Depois, o primeiro golo para mim emblemático é o meu primeiro golo quando chega à primeira divisão, não é? Quando chega à primeira divisão no Passos Ferreira. Lembras-te contra quem foi? Não foi, não sei se foi contra os Chaves, mas foram 3 ou 4 golos nesse, mas não me lembro perfeitamente. Se pudesse escolher qualquer jogador neste momento do mundo para a tua equipa, quem é que trazias para o Ararat? Para o Ararat, ok. O jogador do City lá, o avançado, norueguês, como é que ele se chama? O Haaland? O Haaland. Por acaso joguei contra o pai dele no Leeds United, quando ele estava no Leeds. O Haaland, vou escolher 3: o Haaland,
o Vitinha, tínhamos que vender o Balanta, porque são muito similares. O Balanta joga muito bem também, que é um miúdo que levámos daqui do Torrense, e depois escolhi o Francisco também. Eram 3. Pronto, então 2 produtos da formação do Porto e depois Sim. o diamante norueguês. Uma palavra para definir a geração de ouro. Nós era 2, talento coletivo. Muito bem. E agora passamos à última. Um clube onde ainda sonhas treinar. Eu disse uma vez numa entrevista numa brincadeira ao Manel Rosa, que eu disse que ele perguntou-me: tu sonhas treinar o Porto? Eu cresci no Porto, eu gosto muito do clube, tomei muitas decisões até que não foram muito boas em função de preferir sempre estar ali no Porto. E ele dizia-me: querias treinar o Porto? Eu disse: não, eu queria treinar o Bayern de Munique, que é a equipa que eu mais gosto, e é de Munique que também gosto da cidade. Já não vivo muito com isso, não vivo com essa ambição desmedida de quero tem de ser este isto. clube. Não. E eu acho que nós temos que gerir muito bem os momentos. E o momento é que, nesta oportunidade que me deram, por um clube tão bom, eu quero ajudar o clube agora. Eu quero concentrar-me no Ararat, olhar para aquilo que precisamos de fazer nos 12 jogos que faltam e focar-nos para sermos campeões no Ararat. E depois no futuro suceder ao Company. Era. O Company é um risco elevadíssimo por parte do Bayern. Sim, sendo assim uma primeira experiência. Sim, a primeira experiência na Premier League não lhe corre bem, né? Ele desce divisão, ele sobe a equipa e depois desce, e o Bayern vai buscá-lo mesmo assim. E as coisas estão a correr muitíssimo bem. Mas bem, agora antes de dar o final, acho que tens aí uma prenda aqui para o podcast. Tenho esta. Consciência. Temos aqui uma camisolinha que o clube tem umas coisas para brindar a alguns adeptos e algumas pessoas do clube. Muito Tashir, camisola. o Tashir Grupo também, que é o sponsor do clube. E aliás, aqui a nossa Rita, a nossa realizadora, Ora bem, a dar uma caneta para termos aqui mais uma camisola, já agora também. vou escrever por dentro, ok? É Temos melhor. aqui novidades. Não. Aproveitando este espaço para a assinatura, para recordar que agora temos aqui uma nova peça do União de Leiria e também um cascol do Foz. Creio eu que é tudo das novidades. E agora vamos juntar também aqui mais uma bela peça. A primeira da Arménia. É. E se nós ganharmos, eu venho cá trazer outra também. Pronto, fica combinado. Se o campeonato for ganho, vai ser. Vamos confiar nisso. Ok. E fica assim esta despedida do episódio com uma camisola do Ararat a ser entregue aqui ao Podcracks. Mais uma vez, Manuel, muito obrigado Nada, por obrigado. ter estado connosco. Prazer, obrigado.